Fala galera, para fechar nossos estudos sobre modelos agrícolas, a gente vai falar sobre o grupo de modelos alternativos, tá bom? Importantes discussões, né, serão feitas aqui e discussões extras que vão nortear possivelmente muitas provas, muitas questões, né, de muitas provas que você vai fazer. Quando a gente fala de modelo alternativo, a gente tem que ter um ponto de referência. Modelo alternativo é o quê? Aquele modelo que começa a surgir no mundo pós-Segunda Guerra Mundial e avança e hoje é hegemônico, que é justamente o modo de produção, ou modelos, né, de produção agrícola modernos. A gente está falando do agronegócio, são modelos alternativos ao agronegócio, tá legal? Então quando a gente fala de agricultura familiar, o modelo familiar, significa que é um resgate, né, de um pensamento que antecede a chegada dessa modernização do campo. Não é que a agricultura familiar negue os benefícios da modernização do campo, pelo contrário, mas é justamente que ela questione e critique os malefícios trazidos pelas transformações, pela modernização do campo. Rômulo, tá difícil para eu entender isso, essa análise. Então, esses benefícios podem chegar no campo, isso não precisa ser sinônimo de malefícios. Perceberam isso, não? É preciso você criar boas condições, equilíbrios também na produção do campo, ou seja, a tecnologia não pode ser uma vilã, certo? Ela tem que servir para auxiliar, e não auxiliar um pequeno número de empresários, legal? Mas auxiliar os interesses da sociedade, sobretudo na produção de subsistência. Então, quando a gente fala de agricultura familiar, a primeira coisa que eu quero que você entenda, esse familiar tem a ver com as relações de trabalho, certo? Que começa ali, a gente fala de agricultura familiar, começa aquela lógica, né, de formas de trabalho não capitalistas no campo, certo? Então são mecanismos, né, de trabalhos não capitalistas no campo. O agronegócio vai significar um processo de empresa agrícola no campo. E quando você pensa nisso, você pensa em, né, um processo de assalariamento, de precarização dos trabalhos assalariados no campo. É uma indústria com horário para pegar, horário para sair, tem que produzir, tem que manter produtividade, é isso, né? Então aqui você já começa uma outra relação, tá certo? Quando você fala de agricultura familiar, eu quero que você pense que a prioridade é atender o mercado interno, certo? Quando você pensa em agricultura familiar, eu quero que você entenda que a prioridade é atender a subsistência, então uma produção voltada à produção de alimentos. Se a gente come hoje, graças à agricultura familiar, ela que coloca mais de 70% dos alimentos nas nossas mesas. Estão percebendo isso, certo? Uma outra esfera, né, é justamente a agricultura orgânica. Rômulo, não é sinônimo? Não, não é sinônimo. Você pode ter uma agricultura orgânica também, né, extremamente empresarial. O que vai definir uma agricultura orgânica é justamente a não utilização, né, de defensivos químicos, adubos industrializados, certo? Utilizando, por exemplo, né, formas de controle através da adubagem verde, através, né, de utilização de homeopatias, certo? E não de alopatias. Utilização, né, de técnicas, né, extremamente interessantes no processo de convívio entre os interesses, né, sociais e ambientais também. Então a gente está falando de uma produção agroflorestal. Deu para entender? Então nós temos toda essa dinâmica, certinho? O que acontece? Você podia até entender que até a chegada desses componentes da Revolução Verde, a agricultura familiar e a agricultura orgânica poderiam até ser sinônimos, mas deixou de ser. Porque o agricultor familiar, ele tem dificuldade de ter acesso a esse conhecimento. Pelo contrário, né? Ele vai comprar semente, ele vai comprar algum tipo de auxílio, né, técnico, ele vai encontrar nas lojas especializadas produtos industriais das grandes empresas no mundo. Ele não tem apoio por parte do Estado. Né, ele precisa recorrer aos seus recursos próprios para essa mudança de perfil. Tá certo? Beleza? Então, a agricultura orgânica começa a ganhar muito corpo, né, nesses últimos tempos, tá certo? Porque aumenta o nicho de mercado. O que significa nicho de mercado? Significa o seguinte, que aumenta as críticas sociais, as críticas ambientais e a preocupação na saúde. Então tem mais pessoas cada vez mais conscientes, certo? Cada vez mais conscientes que está sendo destruído o meio ambiente. Essas pessoas entendem que esse modelo empresarial está gerando fome, miséria, desemprego no campo. E tudo isso traz contribuições negativas para toda a sociedade, para todo o conjunto da sociedade. Então você tem uma crítica sobre isso.
certo? Entende-se que você está comendo um produto com veneno, que aquilo está prejudicando a sua saúde. Eu não quero isso, eu estou negando. Então você tem uma rejeição muito forte, certo? Você tem uma maior preocupação com a saúde. Olha os 5 R's. Recusar, repensar. Repararam aí? Nesse princípio? Então está aumentando a consciência, né, sociopolítica ambiental. A internet também é uma ferramenta que não serve apenas aos interesses empresariais, mas também serve para troca de informações, tá certo? E ao mesmo tempo eu queria chamar a atenção que muitas empresas de grande porte já começaram a olhar e perceberam que esse nicho de mercado é algo que está aí para ficar. Então não se espantem se uma grande empresa que hoje destrói, desmata, contamina, passe a defender e a produzir produtos orgânicos. Porque se você para de comprar, você rejeita essa produção, eles precisam rebolar. Quem um dia pensou que o McDonald's ia ter uma versão vegetariana? Quem já pensou que no fast food você ia ter opções de saladas? Perceberam? Olha como nos mercados você tem aquelas prateleiras que já destacam produtos orgânicos. Já aumenta essa consciência, esse conhecimento, né? Então você já tem todo esse processo, tá certo? Algo que já era defendido, praticado, cara, por medicina milenar, medicina oriental, medicina chinesa, medicina indiana, tá certo? Há muito tempo. A gente pode perceber que os países centrais já começam a aumentar as barreiras sanitárias. Pegue, por exemplo, uma produção de cachaça no Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de cachaça. Muitos mercados europeus, muitos mercados, né, desenvolvidos só aceitam cachaça com selo orgânico. Estão entendendo a questão do nicho de mercado? Certo? E ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender o seguinte, cara. A agricultura orgânica não tem que ser sinônimo de produto caro. Pelo contrário, isso é uma publicidade falaciosa. Tá certo? Mas é óbvio, né? Olha a oferta que nós temos de produtos orgânicos, olha a oferta que nós temos de produtos não orgânicos. Então você já começa a perceber as dificuldades. Olha o apoio que os agricultores empresariais têm, que os produtores familiares orgânicos têm. Ou não têm, né, na verdade, por parte de iniciativa do governo. Estou entendendo onde eu quero chegar? Né? Olha o apoio, né, ao deslocamento da sua mercadoria, né, à venda. Cara, a produção orgânica não tem esse apoio. Certo? Então você tem uma infinidade, a publicidade, os meios, né, publicitários, quando você assiste a televisão, né, os grandes patrocinadores da televisão, né, são grandes também agentes do agronegócio. Eles não vão querer, né, favorecer uma publicidade voltada para a agricultura familiar, certo? Certo? Então quando você critica, por exemplo, o MST e você quer comer orgânico, é uma contradição. O MST é um dos maiores produtores orgânicos do mundo. Certo? É um dos maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Tô entendendo como é uma contradição? Na forma que você defende o meio ambiente, os recursos hídricos do solo, você critica o movimento de trabalhadores sem terra, é uma contradição. Porque quando o MST entra numa terra que foi degradada, está contaminada, poluída, estudos científicos mostram que em pouco tempo, em poucos anos, você tem uma recuperação muito grande. Então repare como que a gente pode, né, tirar da terra aquilo que a terra nos dá de graça, que o meio ambiente dá de graça, sem necessariamente degradá-la tanto, de forma que ela consiga se recuperar. Olha o exemplo, né, das grandes cooperativas de orgânicos. Friburgo, né, município, né, é um exemplo disso, onde nós temos, né, heróis ainda que resistem à produção orgânica. Certo? Tranquilo? Então, eu quero que você entenda isso, é um assunto que vem sendo bastante cobrado nos concursos públicos, certo? Isso é extremamente interessante, tá bom? Então, tá aí, né? Finalizamos aí os nossos modelos e agora a gente só vai lapidar, aprofundar, né? Debater outros temas relacionados a isso, tá bom? Aqui, grande abraço.